romanas para a humanidade se deve ao seu valor histórico. Dentro das catacumbas foram encontrados artefatos como estatuetas, pinturas, gravuras nas paredes, né? Além dos próprios túmulos que existiam, os próprios túmulos que representam o passado da igreja, da igreja católica. A igreja católica, que foi talvez a instituição mais importante da história ocidental. E então se vê o valor das catacumbas. As catacumbas, esses artefatos encontrados nas catacumbas, estátuas, imagens, eles representavam o dia a dia dos ritos fúnebres, o dia a dia das celebrações cristãs, das primeiras celebrações cristãs, de como foram. Ela é como se fosse um sítio de arqueologia, é um sítio de arqueologia para se entender a história da igreja primitiva, a igreja primitiva. Por que existiam as catacumbas? Estamos falando do século I, II, III, quando a igreja católica surgia. Nessa época, os primeiros cristãos eram principalmente plebeus, uma classe bem inferior romana, classe social bem inferior, pessoas pobres e escravos. Essas pessoas não tinham, além de não ter dinheiro, não tinham status social. Nessa época, o cristianismo era proibido em Roma. A religião oficial era o paganismo. O cristianismo era proibido. E também Roma, nessa época, era uma metrópole. Tinha cerca de 1 milhão de pessoas. Ou seja, um lote de terra era muito disputado. Um cemitério de uma religião proibida, de maioria de adeptos dessa religião quase total, era pobre. Não tinha como ter um cemitério. E a tradição cristã prega que os mortos têm que ser enterrados. A saída para isso foram as catacumbas, lugares subterrâneos para se enterrar os mortos, os entes queridos dos cristãos. Muitas vezes as catacumbas foram escavadas, outras vezes os próprios aquedutos, né, que Roma era conhecida por uma grande tecnologia hidráulica. Os aquedutos eram nada mais que espaços subterrâneos, grandes tubos subterrâneos, dutos subterrâneos para o escoamento de água. Esses espaços foram utilizados, adaptados para as catacumbas. O estilo da arte. O estilo da arte das catacumbas, o artista das catacumbas, ele não tenta representar o real. Ele não tenta representar o real de forma tão exaltada como o romano, como a arte romana, tão trabalhosa. Ele não tenta exaltar a beleza, não tenta idealizar a beleza. A arte dele não é racionalista. Desculpa. A arte dele não é racionalista. A arte dele, o caráter artístico da arte, o caráter artístico do cristão primitivo se assemelha muito à arte rupestre. O artista cristão primitivo das catacumbas, ele não tenta impressionar, ele tenta apenas representar uma figura, uma imagem, uma estátua, que essa estátua possa expressar o objetivo de forma simples e quanto menos trabalhosa possível, até porque faltava a essa pessoa habilidades e muitas vezes materiais. E voltando ao assunto, as catacumbas tiveram em grande quantidade durante o século II, III e IV. Depois, com o Edito de Milão de 313, onde o Estado de Roma se torna não persegue mais os cristãos, se torna livre o culto à religião, e depois em 380, com o Edito de Tessalônica, onde a religião oficial do Império Romano se torna o cristianismo, os cristãos não precisam mais ficar embaixo da terra, eles saem debaixo da terra para construir suas gigantes basílicas. Surge aí a arte também se torna mais aprimorada, surge aí o estilo artístico que dominou o período medieval, né? O estilo artístico cristão. Entre as maiores catacumbas de Roma, destaca-se a de São Calixto. Ela está localizada no centro de Roma, junto à Via Ápia, é formada por vários quilômetros de corredores. Um dos motivos para ela ser famosa é o fato de abrigar a cripta dos papas, onde foram enterrados cerca de 16 papas.
Isso porque a partir do século III, a catacumba de Calisto se tornou o cemitério oficial da recém-criada Igreja Católica. Estima-se que ela foi construída pelo Papa Calixto I, daí vem o seu nome, Catacumba de São Calixto. Por que São? Porque esse Papa ele foi beatificado posteriormente. Bom, essa catacumba precisou ser construída devido ao grande número de cristãos que estavam surgindo, mais pessoas aderindo ao cristianismo, mais pessoas precisando ser enterradas. E as catacumbas da época não suportavam mais corpos, né, já estavam lotadas. Ela começou a entrar em desuso assim que acontece o Edito de Milão, em 313 d.C. A partir daí, passou a haver uma tolerância muito maior por parte de Roma em relação às outras religiões que não o paganismo. E aí os cristãos não têm mais por que se esconder, por que esconder sua fé. E por outro lado, a Igreja Católica ela também prefere enterrar seus mortos no solo da superfície. Então a catacumba perde a sua função e deixa de existir. Bom, ela foi descoberta em 1854 pelo arqueologista italiano Giovanni Battista de Rossi. Ele é um dos pioneiros em estudos sobre as catacumbas, escreveu a respeito e é muito respeitado pelo trabalho que desenvolveu. Até hoje, as catacumbas, principalmente a de Calisto, atraem milhões de visitantes do mundo inteiro, todos interessados por conhecer pelo menos um pouco do início da história cristã. Imagina para um cristão a emoção que é visitar um desses lugares e para as pessoas que são simplesmente interessadas por história também.